Vamos então agora conhecer um pouquinho do perfil do nosso último entrevistado, Rodrigo Neves. Ele é candidato pelo PDT, tem o aval de Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, já aparece aqui com a gente. Ele foi prefeito em Niterói, foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro, foi vereador em Niterói, tem o aval, como eu disse, do prefeito da capital, Eduardo Paes, tem muito apoio interno do partido e tem, inclusive, uma galera de outra sigla que faz acenos a ele e eu acho que ele pisca de volta. É com isso que eu vou abrir a nossa entrevista. Vamos lá dar uma olhadinha em quem é Rodrigo Neves e em seguida a gente já volta com a pergunta. Rodrigo Neves Barreto tem 46 anos e nasceu em São Gonçalo, interior do Rio de Janeiro. É gestor público formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Foi filiado ao PT, PV e está no PDT desde 2017. Na carreira política, Rodrigo Neves foi vereador da cidade de Niterói durante 2 mandatos. Depois foi deputado estadual do Rio de Janeiro e foi eleito e reeleito prefeito da cidade de Niterói. Concorre ao governo do Rio de Janeiro pela primeira vez. Gente, a entrevista vai ter duração de 20 minutos, como as outras. As perguntas, serão feitas por mim. Por mim, Daniela Lima, é horrível a gente se apresentar assim, mas é praxe na TV, e pelo meu timaço, Renata Agostini e Leandro Rezende, ambos cariocas com mandato para falar sobre o Rio de Janeiro. Cadê o nosso candidato? Candidato, muito boa tarde, obrigada por comparecer aqui, dedicar tempo da sua campanha ao CNN 360, um prazer recebê-lo. Eu vou colocar o reloginho daqui a pouquinho aqui do lado, não vou descontar do tempo do senhor a minha primeira pergunta. Eu já dei aí uma pista do que é que eu vou falar, né? Rodrigo Neves é o candidato do PDT, tem o apoio de Ciro, tem o apoio de Eduardo Paes, seria mais ou menos o representante da terceira via. Mas tem muita gente no Partido dos Trabalhadores que pisca para a sua candidatura, defendeu a sua candidatura, faz campanha um pouco escondidinho pela sua candidatura e o senhor, aparentemente, pelo que as fontes nos dizem, né, pisca também para o outro lado, inclusive demonstrando muita simpatia, muita consideração com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A minha pergunta é, o seu palanque, a sua candidatura, vai defender com unhas e dentes um candidato que tem ali 8% nas pesquisas, e olha que esse número hoje nos levou a dizer que a terceira via respirou, ou o senhor pretende, com avançar aí, entendendo qual é o caminho do eleitorado, de fato dedicar seu apoio, sua atenção ao palanque de Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro? Seu tempo começa a contar agora. Olha, Daniela, é um prazer estar com você, com todos aqueles que estão nos assistindo, com o Leandro aqui no estúdio, nessa vista lindíssima da cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Daniela, eu acredito que essa sabatina é uma oportunidade para a gente conversar com cada um de vocês que estão nos assistindo em casa e, sobretudo, despertar a esperança, a confiança num futuro melhor para o Rio de Janeiro. Eu fui prefeito de Niterói por 8 anos, assumi a prefeitura em 2012, num contexto de muitos desafios. Niterói, há 10 anos atrás, era um grande desafio. Depois da tragédia do Bumba, eu peguei a prefeitura com mais de R$1 bilhão de dívida e a população sem esperança em relação ao futuro, e entreguei 8 anos depois ao meu sucessor, uma cidade completamente transformada, novamente a melhor cidade em qualidade de vida dos 92 municípios do estado, com as contas públicas organizadas e com a população confiando nas instituições. O Rio sofre a pior crise econômica e social da história do estado do Rio de Janeiro. Nenhum outro estado nos últimos 5 anos perdeu tantos empregos como o estado do Rio de Janeiro. Foram mais de 500 mil empregos perdidos nos últimos 5 anos. Hoje nós temos 9 milhões de pessoas no Rio em situação de insegurança alimentar, dos quais 3 milhões de irmãos nossos, cariocas e fluminenses, acordam todo santo dia sem saber se vão tomar café da manhã, se vão almoçar, se vão jantar. E por isso eu sou candidato, porque o atual governo, Cláudio Castro, Witzel, é uma tragédia, né? Tudo piorou, o transporte público é um horror, né? O trabalhador que vem da Zona Oeste, da Baixada, sofre todos os dias com o trem, com o descaso da Supervia. A gente tem hoje no Rio uma situação dramática na área da segurança pública.
não há mais horário para ser assaltado, é à luz do dia as pessoas são assaltadas nos pontos de ônibus. Da mesma forma, as pessoas sofrem com a falta de assistência à saúde e o maior exemplo dessa tragédia da área da saúde foi na pandemia, os escândalos dos hospitais de campanha do governo Cláudio Castro Witzel. Sem dúvida, que, não. infelizmente, Candidato, a gente vai ter tempo para falar de todos esses temas. Aí o senhor falou 2 minutos sobre tudo, porque é candidato, mas o senhor não respondeu a única pergunta que eu fiz. O senhor vai defender até o final a campanha, a candidatura de Ciro Gomes com 8% nas pesquisas, ou o senhor vai ceder, se tiver que ceder palanque para Luiz Inácio Lula da Silva, com quem o senhor tem boa relação? Daniela, eu vou responder de maneira muito simples. O nosso candidato do PDT é o candidato Ciro Gomes. O Ciro tem um preparo, tem uma história honrada, foi ministro da Fazenda, ajudou a fazer o Plano Real, foi governador do Ceará, se preparou, eu não tenho dúvida, é o candidato mais preparado. Agora, evidentemente, eu quero dizer a você e ao eleitor, ao cidadão carioca e fluminense, que eu sou candidato a governo do estado do Rio de Janeiro. Essa eleição do Rio é a mais importante da história do Rio, desde a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio em 75, porque nós sofremos a pior crise econômica, social da história do estado do Rio de Janeiro. E o governador do Rio de Janeiro, ele não pode ser nem capacho e nem inimigo de quem quer que seja, muito menos do presidente da República. Então, o que eu diria para você é que eu tenho um diálogo com amplos setores da sociedade, eu tenho apoio de lideranças que apoiam outras candidaturas à presidência da República, como é o caso do meu vice-governador, Felipe Santa Cruz, que apoia o ex-presidente Lula, o presidente do Cidadania, o Conte, que apoia a Simone Tebet. Eu tive muito apoio em Niterói, nas Forças Armadas, de eleitores das áreas de segurança pública, porque eu apoiei e investi muito em segurança pública, que são eleitores do presidente Bolsonaro, mas o nosso candidato do PDT é o Ciro, e eu quero dizer para o eleitor, para o cidadão, que vocês vão ter um governador que vai defender, sobretudo, o estado do Rio de Janeiro e o povo do Rio de Janeiro, porque o governador não pode ser nem inimigo nem capacho do presidente. Perfeito. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro, por exemplo, com o Galeão, é inadmissível. Como que o governador deixou o Galeão, que já gerou 20 mil empregos, às moscas, porque levaram os voos do Rio de Janeiro para outros estados. Perfeito. E hoje o Galeão está às moscas com 5, 6 mil empregados, quando já gerou mais de 20 mil empregos o aeroporto do Galeão. Eu quero falar um pouquinho com o senhor sobre segurança pública, que é uma das pautas mais importantes para o eleitor do Rio de Janeiro. O senhor mesmo disse, não tem mais horário para a gente ser assaltado no Rio, pois o seu principal aliado, cabo eleitoral, é o prefeito da capital, Eduardo Paes, onde a situação não é menos, pelo contrário, A vitrine da violência no Rio de Janeiro é a capital, é o Rio capital, com troca de tiro na favela, ingresso grotesco, brutal de polícia, deixando corpos, dezenas, algumas das mais letais operações da polícia aconteceram no mandato de Cláudio Castro. A gente perguntou para ele a esse respeito, mas exatamente por que o eleitor deve acreditar que o senhor, cercado por quem está cercado, gente que está no poder e que não é novata, não é neófita no poder. Eduardo Paes não chegou ontem e não conseguiu resolver. Por que o senhor vai? Olha, Daniela, primeiro é importante esclarecer o cidadã carioca, e a polícia não está na mão do governador do estado. É por isso mesmo que eu estou endereçando a pergunta ao senhor. A segurança pública não é atribuição do prefeito da cidade do Rio, é atribuição do governador. E o governo Castro-Witzel, porque eles são a mesma coisa, eu diria que o Castro é até pior ainda do que o ex-juiz, porque ele vem acompanhado das famílias que destruíram o Rio de Janeiro nos últimos anos, mas esse desgoverno Castro não teve política de segurança pública. Eles extinguiram a Secretaria de Segurança Pública. Há 5 anos não se investe em inteligência policial no Rio de Janeiro. A prioridade foram as ações midiáticas dentro das comunidades, então o Estado ficou ausente com as políticas sociais dentro das comunidades durante 4 anos e entrou sem qualquer tipo de estratégia de planejamento, como você disse, produzindo chacinas, onde inclusive policiais inocentes morreram,
com ações sem qualquer estratégia. Então, o que eu posso transmitir ao cidadão carioca e fluminense é que nós estudamos nos últimos anos as melhores experiências internacionais de prevenção à violência urbana. Eu fui prefeito durante 8 anos, estudei em detalhes todas as cidades e estados que tiveram uma segurança pública melhor depois de sofrerem muito com a violência, como é o caso de Medellín, na Colômbia, como é o caso de Nova York, nos Estados Unidos. E eu coloquei em prática, Daniela, um programa de prevenção à violência urbana durante os 8 anos como prefeito em Niterói, ainda que não fosse atribuição minha como prefeito em Niterói, eu fiz o maior investimento de uma cidade em segurança pública no Brasil. O que a gente fez? Compreendendo que a segurança pública é um fenômeno multidimensional, ou seja, tem várias causas, nós atuamos nessas várias causas. Então, o reforço ao policiamento, fazendo um plano integrado de policiamento da Guarda Municipal, da Polícia Militar com a Polícia Civil. Isso é fundamental. Sim. Nós vamos dar um choque de gestão na segurança pública do Rio para que a segurança e o policiamento das ruas volte a ser prioridade, porque nos últimos anos a polícia, infelizmente, saiu das ruas e a prioridade do Estado foram essas ações midiáticas dentro das comunidades. Um outro aspecto importante é o investimento em inteligência. Eu, como prefeito em Niterói, criei o Centro Integrado de Segurança Pública. Candidato, o senhor está me dando trabalho, hein? Porque o senhor, 2 perguntas, 10 minutos, eu preciso trazer Renata Agostini e Leandro Rezende. Vamos ver se eles conseguem investir em inteligência, é investir em policiamento de proximidade e é investir em prevenção, ou seja, criar frentes de trabalho e oportunidade para os jovens, sobretudo dos jovens das favelas e comunidades, seja com emprego, seja com ensino técnico profissionalizante, seja com cultura, esporte e lazer. O que eu posso dizer é o seguinte... Deixa eu passar a bola, candidato, porque senão não vira sabatina, vira discurso. E a gente não pode permitir isso. A gente teve uma rédea bem curta com todo mundo aqui. Vem para cá, Renata Agostini, porque eu não estou conseguindo ver o tempo disponível. Me desculpa. O senhor tem 10 minutos e 33 segundos ainda. Renata? Candidato, boa tarde. Vou falar do aspecto fiscal do Rio de Janeiro, que é uma preocupação e algo que a gente tem abordado com todos os candidatos. O senhor já falou sobre a necessidade de repactuar o regime fiscal do Rio de Janeiro, ou seja, o acordo do Rio de Janeiro com o governo federal para alongar as suas dívidas. Mas também não disse que era o caso de rasgar o que se tem, né? O caso de conversar com o governo federal. Na prática e de forma objetiva, candidato, o que o senhor acha que tem que mexer e o que o senhor levaria a Brasília? Olha, o acordo de recuperação fiscal é importante porque sem ele o Estado teria deixado de pagar salários até hoje. O problema é que o governo Cláudio Castro Witzel não fez o dever de casa para incrementar a receita própria do Estado ou incrementar a atividade econômica e ampliar a geração de emprego e a receita própria, a arrecadação própria do Estado. Tem que haver uma repactuação porque o Estado precisa se profissionalizar, modernizar a sua gestão. Nós precisamos fazer concurso público para algumas áreas que eu vou dar 2 exemplos. A área de infraestrutura, o DR, há muitos anos não faz concurso para engenheiros e as nossas estradas no Rio de Janeiro estão em condições lamentáveis. E uma outra área que eu queria chamar a atenção é a Companhia Estadual de Habitação, que também há muitos anos não faz concurso para arquitetos e engenheiros. Nós vamos precisar colocar em prática um programa de construção de casas populares, porque isso gera oportunidade de emprego e, ao mesmo tempo, a gente vai enfrentar o déficit habitacional no Rio de 400 mil moradias, sobretudo da população mais pobre e favelas. Então, nós vamos repactuar o programa. A partir de janeiro, o governo do Estado vai ter um governador com autoridade, com legitimidade, com experiência na boa gestão, para que a gente possa recuperar o Estado, né, manter o acordo de recuperação fiscal, mas também retomar a capacidade de investimento e de implementação de políticas públicas por parte do Estado. O senhor está indicando que, na prática, entende que precisa de condições mais vantajosas e precisa, por exemplo, contratar mais gente para o funcionalismo, um dos exemplos. Se não houver abertura por parte do governo federal, o que o senhor faria? Pararia de pagar parte da dívida? Iria à justiça? Qual o caminho?
Olha, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu assumi a Prefeitura de Niterói, a Prefeitura devia R$1 bilhão e ao longo de 8 anos eu paguei R$1 bilhão e deixei R$1 bilhão e 500 milhões em caixa para o meu sucessor. Niterói era a 58ª cidade no ranking de gestão fiscal da Fijan e gradualmente se tornou a primeira cidade em gestão fiscal. Então nós sabemos como fazer planejamento, boa gestão fiscal e eu tenho certeza que é possível fazer isso no governo do estado, até porque a capacidade de reação da cidade do estado do Rio é muito maior até do que Niterói. Então, eu acredito muito que nós vamos conseguir fazer isso com o novo presidente da República. Mantendo aqui o candidato atualizado, 7 minutinhos e 15 segundos, vem para cá Leandro Rezende. Candidato, obrigado por estar aqui com a gente. O senhor está mirando muito no Marcelo Freixo para tentar chegar no segundo turno. Até agora eu só falei do Castro. Tá, mas na sua campanha, eu acompanho a campanha do senhor e sei que não é só hoje, né, que o senhor está fazendo declarações e o seu programa de governo também, e suas declarações nas redes sociais também. O senhor tem procurado esse voto mais progressista, mas o senhor tem como candidato ao Senado no seu partido o Cabo Daciolo, que em 2018 deu uma declaração dizendo que o homossexual está na mesma categoria de problemas que o alcoólatra, o corrupto e o bandido. No que o Cabo Daciolo ajuda a sua campanha, candidato? Leandro, primeiro eu quero deixar claro a minha posição para cada um que está nos assistindo. Eu já falei da situação do Estado, do desgoverno Cláudio Castro Witzel, agora com esse escândalo do CEPERJ, que é uma tentativa de comprar a eleição com 27 mil cabos eleitorais pagos com dinheiro público, não é, sem serem nomeados, cargos secretos. São essas bandeiras do Cláudio Castro que estão nos 92 municípios. Então, a necessidade de mudança é urgente no Estado. Agora, para mudar, é preciso saber governar e ter compromisso com o povo. O deputado Freixo, com todo respeito ao deputado, ele nunca administrou nada na vida. Na verdade, ele nunca exerceu uma função no Executivo Municipal, Estadual e Federal. E eu tenho certeza que o povo carioca, fluminense, não vai arriscar o seu futuro, como há 4 anos atrás, com uma pessoa que nunca administrou nada na vida e que não pode transformar o governo do Estado na sua primeira experiência administrativa, até porque o Estado é o maior desafio de governança dos 27 estados da federação. Sem dizer que o deputado Freixo, nos últimos meses, ele saiu do PSOL há 6 meses, ele vem escondendo tudo que ele pregou na vida, né? Recentemente, ele que tinha como principal bandeira a liberação das drogas, andou dizendo que não é mais bem assim, né? Ele que fez oposição ao governo do Lula durante 8 anos como militante do PSOL, agora está dizendo que é Lula desde criancinha. Ou seja, o deputado Freixo tem muitas contradições. O que ele está fazendo com o deputado Molon, que é o presidente do seu próprio partido, é inacreditável. Com relação ao candidato do nosso partido ao Senado, o Daciolo tem uma relação com um segmento muito importante da sociedade, que é o segmento evangélico. Então, eu acredito que ele representa um segmento importante, é uma pessoa atuante, combativa, e evidentemente que essas declarações que ele fez no passado, não sei se ele mantém, mas de qualquer forma eu discordo desse tipo de colocação. Você ainda, Leandro? Obrigado, Dani. Um tema que vai voltar para a campanha, já apareceu em falas de outros candidatos, é o fato do senhor ter ficado 93 dias preso. O processo já chegou ao fim, era um desdobramento da Operação Lava Jato. O senhor teme que num eventual segundo turno, caso o senhor chegue lá, isso possa ser usado contra o senhor, esse tempo que o senhor passou na prisão? Como é que o senhor vai usar esse assunto para se justificar ao eleitor pelo que o senhor passou? Olha, Leandro, que eu fui vítima de um sequestro, na verdade, né? Uma armação política para tomar de assalto a prefeitura de Niterói, que era a única cidade que estava organizada, com as contas organizadas. O meu vice-prefeito tinha assumido como deputado e as pessoas tentaram fazer, através de uma falsa delação de um empresário de Resende, que não tinha nenhuma relação com Niterói, que inclusive tem ligações com opositores e omitindo dados do COAF, da quebra dos sigilos meus, da minha família, que comprovavam que a minha vida era muito simples, fizeram uma ação ilegal
né? E a ponto de algumas semanas depois, o próprio Tribunal de Justiça, na primeira reunião do colegiado, por 6-1, ter não só declarado aquela situação ilegal, como arquivado as ações que ensejaram aquela prisão por absoluta falta de prova, indício de crime. Essa situação, além de reforçar minha confiança em Deus, porque a verdade sempre prevalece, e no meu caso prevaleceu mais rapidamente do que em outros casos de pessoas que sofreram uma injustiça, e eu não fui o primeiro a sofrer uma injustiça como essa, mas o fato é que eu saí com mais de 80% de aprovação da população. O meu candidato, a minha sucessão, venceu a eleição no primeiro turno por 62-9%, e eu não respondo a nenhum processo, né? E isso é raro, né? Eu tive todas as minhas contas aprovadas, não respondo a nenhum processo de improbidade, de nada. E é isso que nós vamos enfrentar no estado do Rio. A gente sabe que no estado do Rio, infelizmente, parcela das instituições foram tomadas de assalto por segmentos do crime organizado, inclusive. Então, essa situação só me deu mais força para enfrentar o que nós vamos enfrentar a partir de janeiro de 2023 para melhorar a vida do povo do Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar que o senhor falou de crime organizado. Eu quero fazer para o senhor a pergunta que fiz para os dois candidatos que antecederam o senhor aqui no 360. Uma parcela do eleitorado no Rio abraçou a política armamentista do presidente Jair Bolsonaro. Eu perguntei aos que o sucederam, aos que o antecederam, se eles entendem que o arcabouço legal que hoje facilitou o acesso às armas é suficiente para proteger o cidadão e os aparatos do Estado, já que a gente tem uma arma legal que foi avalizada pelo Exército chegando na mão de bandido, de miliciano, não só no Rio de Janeiro, como também aqui em São Paulo, numa das organizações criminosas mais poderosas da América Latina. Minha pergunta para o senhor é se o senhor concorda ou não com a legislação como ela está e como é que vai usar o poder de governador do Rio de Janeiro para reverter o quadro. Daniela, eu sou sociólogo de formação e tenho uma categorização básica da sociologia. O monopólio do uso da força é do Estado. Portanto, diante da falência da segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro, a gente não pode colocar nas costas do cidadão, liberando indiscriminadamente as armas da falência da segurança pública. O que nós precisamos é de uma política de segurança pública que devolva a tranquilidade ao cidadão, e é isso que eu vou fazer, como, aliás, eu fiz em Niterói, reduzindo drasticamente roubo de carga, roubo de rua e roubo de veículos. Muitíssimo obrigada, candidato. A gente tem aí 10 segundinhos, mas eu duvido que o senhor consiga se despedir em 8. Daniela, olha, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer para todos vocês que com boa gestão, com transparência e com compromisso com o povo, nós vamos mudar o estado do Rio e fazer o estado trabalhar para o cidadão, para as pessoas. Candidato Rodrigo Neves está aqui, falou com a gente. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Bom trabalho e boa sorte. Obrigado, Daniela. Foi um prazer estar com você, o Leandro e todos que estão nos assistindo. Gente, assim chegamos ao fim de mais essa rodada de entrevistas que a CNN Brasil está promovendo com os candidatos ao governo dos estados, né? Na semana que vem, os 3 principais candidatos de Minas Gerais serão entrevistados no Visão CNN.